por ser uma empresa famosa, por ter o melhor atendimento do mundo, foi comprada por mais de 3 bilhões de reais. Só porque tem bom relacionamento. Nubank é a mesma coisa, né? A gente tem um sócio que fala que Nubank não tem diferencial nenhum, mas é um diferencial nenhum que movimentou mais de 1 bilhão ano passado. Né? Então, assim, design emocional funciona, design emocional vende e vende cada vez mais. A ponto de que havia um problema nisso aqui, que era uma campanha do começo dos anos 2000. Não, acho que apagou só porque... tinha um problema com essa história aqui, porque, ok, a gente tinha design emocional acontecendo aqui, mas, o problema é que entre o Zafari, entre esse conceito bonitinho e fofinho, que conversa com as pessoas do Zafari, e as pessoas, tinha uma TV no meio. Né? E na TV você só tem, basicamente, visão e audição, e acabou, e é uma coisinha muito curta e tal. E a internet apareceu aí, além de trazer vídeos de gatinho, memes, etc., trouxe o multicanal. Né? E o multicanal permitiu que acontecessem coisas como essa campanha do Tangue. Isso aqui é uma sacada do caralho, porque usa design emocional de várias maneiras, de vários níveis e de maneira continuada, porque no final da propaganda o Tangue não está falando sobre o gostinho da laranja no suco, que é o que eles faziam até então, mas está falando, cara, visita meu site lá e cria teu cadastro. Então uma propaganda ali que é 30 segundos, eu acho, as crianças entravam no site, elas se cadastravam, elas criavam um esquadrão delas, convidavam os amigos, tinham missão, ou seja, aqueles 30 segundos lá no intervalo da Globo, que custou caríssimo, virou vários dias, várias semanas, vários meses na mão daquelas crianças que eram público-alvo. Então, é o design emocional elevado à enésima potência. Para que isso aconteça, é muito envolvido o design sinestésico, que é basicamente eu envolver quanto mais sentidos eu puder, melhor. A gente falou aqui no começo, lá eu tinha só a visão e a audição, então é uma experiência muito limitada, eu tinha muito pouco que eu podia fazer. Eu podia fazer uma coisa do caralho, tipo o Zafari fez batendo de frente com o Walmart usando design emocional. Mas quando eu, por exemplo, no caso do Tangue, que tinha a ver com missão, com reciclagem, então eu tinha que cortar as coisinhas e tal, eu estou envolvendo o tato, estou envolvendo às vezes, eu senti um cheiro, estou envolvendo várias outras coisas que melhoram muito essa experiência. E isso vende. Eu queria mostrar alguns exemplos, que são algumas experiências que demonstram como o design sinestésico vende bem. Esse aqui é um exemplo que é uma experiência da Volkswagen, que eles basicamente usavam audição. E está legendado meia boca, foi o que eu legendei, mas acho que vai dar para entender. Basicamente o que os caras fizeram aqui, aproveitando o design sinestésico, foi criar essa lixeira que ela tem um sensor, então quando passa alguma coisa por esse sensor, ela faz esse som que é como se ela fosse muito funda. Como se fosse uma lixeira de perna longa. Eles botaram a lixeira para ver o que aconteceu. Que foda. Eu fui trabalhar de bagunça. Tá doendo. Custou uns $15. Eu não lembro dos números agora de cabeça, mas o vídeo falou ali que coletou muito mais lixo do que uma lixeira convencional na mesma posição. E de novo, se isso aqui fosse um negócio, qual que é a diferença desse negócio para uma lixeira convencional? Não tem, ela coleta lixo. É design emocional, é design sinestésico. Tem outro exemplo que também usa a audição para resolver um problema complicado, que é excesso de velocidade.
E eles usaram isso de primeiro no Japão, depois usaram em algumas pistas nos Estados Unidos, que é a ideia de eu reduzir velocidade, mas eles tentaram com placas, tentaram com a solução punitiva tradicional, né, a solução que o Bolsonaro não gosta, que é botar radar. E mesmo assim, os caras estão tendo muitos problemas, eles tentaram uma abordagem nova, que é essa abordagem aqui, é uma abordagem de que quando eu ando na velocidade adequada, o meu carro toca uma musiquinha no asfalto, usando aquele... né? Tosco, muito tosco, mas funcionou muito melhor do que simplesmente a punição. Eles tiveram números muito melhores porque os caras querem passar e curtir e entrar na velocidade certa para ouvir o sonzinho, em vez de simplesmente botar o radar lá e deixar que a parada aconteça. De novo, é design sinestésico, é design emocional. Esse aqui é um exemplo bastante extremo de design emocional, é até bastante caro, mas são os caras que investiram em olfato. The capital of Korea, Seoul, is nicknamed the City of Coffee. There are over 200 Starbucks coffee shops and even more local cafes in Seoul. Even so, the coffee industry is still growing and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the image of a donut shop more so than a coffee shop. And as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin' Donuts. 우와, 근데 어디 있었냐? 향이 참 좋다. 요 앞에 있는 던킨. 던킨 카드가 이번에 내리는 당신의 기다립니다. They are much more inclined to make their stop at Dunkin'. Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin' Donuts when they think of their morning coffee. Coffee and donuts. Dunkin' Donuts. Eu gosto desse case aí porque, cara, design emocional tem muita bullshitagem. E eu sou persona não grata em algumas agências aí porque eu já me neguei a fazer uns projetos bigode, tipo gavião que salva macaco, uns negócios muito loucos assim. E cara, aqui na Rio a gente fala muito que a gente tem que medir as coisas, é por isso que a gente tem o Via Rio, é um dos motivos pelo qual o Via Rio existe, que a gente medir aquilo que a gente está fazendo, é medir os resultados do design que a gente está fazendo. Eu gosto desse que ele tem resultados práticos. E às vezes é uma saída criativa para um negócio que é difícil de fazer só com online, só com visão edição. É por isso, por exemplo, que muita gente recebe uma cartinha bonitinha do Nubank dizendo: você recebeu teu cartão, você é especial, valeu, etc. É por isso que os caras mandam para você um material especial que é gostosinho, é veludadinho, é fofinho, etc. Não é por acaso, é design emocional, é design sinestésico. É por isso também que vocês veem que quando o Luiz vai fazer uma reunião que é importante para ele, que ele quer fechar, que
é um projeto grande, é um projeto de preço alto, ele compra biscoitinho. Ele compra calypso. Ele compra calypso. E quando ele não acredita na reunião, ele come o nosso biscoitinho. Fecha o negócio mesmo assim. Olha aí, ó. Que moral, hein? Isso aqui é desenvolvimento, cara. Isso aqui é aproveitar os 5 sentidos para fazer esse negócio. Isso aqui funciona. Né? É a mesma coisa com visão. A gente olha isso aqui para, putz, restaurante Madeira. Cara, é foda. Você olha e você compra um conceito, é visceral. Você não precisa pensar no que isso aqui representa. Você chegou lá e, caralho, né? Isso aqui funciona. Mesma coisa quando essa relação não precisa ser direta, não precisa ser óbvia, ela pode ser heurística, ela pode ser não objetiva. Né? Então, quando eu penso em um carro esporte, por exemplo, carros de esporte geralmente são inspirados no visual de animais ferozes, animais perigosos. Né? Tem carro que lembra tigre, tem carro que lembra cobra. Isso não é por acaso, é design funcional e heurística funcionando. Mesma coisa com o discurso. Né? A gente tem pessoas que se comunicam muito bem, que conseguem chegar no seu público. Então é o Lula fazendo analogia com o futebol, é o Bolsonaro fazendo analogia com o casamento o tempo inteiro, é o Paulo Guedes, o casamento. É o Obama, rei da analogia, fazendo analogia com qualquer coisa em qualquer minuto. E do outro lado a gente tinha um cara que era super inteligente, que era um cara que se comunicava muito bem, mas que não conseguia se comunicar, melhor, não conseguia ser entendido pela maioria das pessoas, que era o Temer, que usava mesóclise o tempo inteiro e não conseguia falar sobre um corintiano e um palmeirense, não conseguia falar sobre um casamento, não conseguia fazer uma piadinha como o Obama faz, por mais que talvez ele fosse tivesse mais conteúdo dos 4. Tá? Então nem sempre tem que ser óbvio. E no último sentido, acho que eu falei de todos os outros, é o lance do tato. Né? E eu trouxe para cá uma parada que eu estava fazendo agora no final de semana. Eu fui lá para a Bienal no Rio de Janeiro. Pô, cara, fiz uma viagem fodida, encontrei sonecão no voo lá. Cara, gente pra cacete. Isso aqui é uma foto do evento que eu tirei lá e você vê que não tem um espaço vazio. Isso aqui era um lugar maior do que a Expo Renault lá. E cara, é mais caro comprar um livro na Bienal do Livro do que comprar na Amazon. E na Amazon talvez chegue amanhã. Mas era foda que a gente via os caras que gostam do livro, e o cara às vezes pegava o livro, tem um livro aqui, não tem, né? Mas o cara pegava, tem uma coisa. Então o cara pegava o livro assim, o cara cheirava o livro assim. O cara abria, o livro do cara manuseava e tal. Cara, é tato, é design emocional, design sinestésico sendo usado com bastante inteligência. Se a gente pensa, por exemplo, na livraria que a gente tem aqui no shopping Baigui, que é a Curitiba, que é uma das livrarias que está de pé e que está se mantendo enquanto muitas outras estão quebrando, tem uma cafeteria no livraria. Os caras não tem uma cafeteria no meio da livraria porque isso vai dar lucro, porque não vai dar lucro. Eles não vão salvar um negócio disso com uma cafeteria. É design sinestésico, é emocional, é você se sentir bem, é você sentir o cheirinho do café e sentir que isso é um lugar especial que você não está quando você compra na Amazon, mesmo que na Amazon seja mais barato e que chegue amanhã. E eles estão lá, mesmo que sejam mais caros. Beleza, né? Falamos aqui sobre design emocional, de sinestésica, etc. Alguém vai comprar essa porcaria? Falar, não tem uma história linda e tal, porra, atende as pessoas, etc. Mas quem é que vai comprar essa história? Aqui na Rio a gente usa várias ferramentas para saber se um projeto, se uma ideia, se uma inovação tem penetração no mercado, ou seja, se eu preencho uma daqueles 3 pilares lá, que era o pilar de mercado, e um pouco de implementação também. E eu quero passar por alguns deles, muito rapidamente. Se alguém quiser ter mais informações sobre, me procura que eu explico. Esse aqui é o brief de posicionamento e é basicamente eu entender quem que eu sou para o mercado. Né? Então é uma estrutura super simples em que eu vou dizer quem que é meu público, o que eles desejam, qual que é o meu serviço, o que ele faz, o que ele fornece e por que é diferente da concorrência. É uma abordagem super simples, mas que às vezes faz a gente entender que a ideia que a gente tem, que a inovação com a qual a gente está tratando, simplesmente não tem diferencial nenhum de mercado. E ótimo se a gente descobrir isso. Eu tenho tempo para criar um diferencial. Tá? Feito isso, eu vou criar meu Golden Circle, que é uma segunda ferramenta muito importante, e para a qual a gente tem um livro inteiro aqui na Rio, que é o Start With Why. E o Golden Circle, eu vou fazer uma coisa parecida com o briefing de posicionamento, mas eu vou pensar, como é que eu quero que as pessoas vejam a minha marca? E se eu fosse resumir o que o Golden Circle é pensar que se a minha marca fechar amanhã, por que as pessoas vão sentir falta dela?
Se a Hero fechar amanhã, por que tem gente que vai sentir falta da Hero? E se a minha resposta for não sei, eu tenho um puta problema. E a mesma coisa, às vezes é bom que eu descubra que ninguém vai sentir falta. Eu tenho a oportunidade de mudar quem eu sou para que o mercado passe a precisar de mim. Outra coisa é essa aqui, que é uma análise de concorrência, e aqui tem um exemplo de provedor de internet, em que basicamente eu me diferencio da concorrência mais ou menos como eu fiz o briefing de posicionamento, mas com um pouquinho mais de embasamento. Então eu vou citar aqui alguns critérios de escolha e vou me comparar com a concorrência. E de novo, pode ser que eu descubra que eu não tenho nenhum motivo para que as pessoas me comprem. Ótimo, porque eu preciso trabalhar nesse motivo. Análise SWOT, que é uma análise em que basicamente eu entendo quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são as ameaças que o mercado tem, quais são as oportunidades que o mercado tem para mim. Então eu consigo nortear o meu produto e saber qual que é o ponto do mercado que eu posso abordar. Bullseye Framework, que é um negócio que eu falo muito sobre essa porcaria aqui, que é uma abordagem de entrada no mercado ágil e sem desperdiçar dinheiro. Porque se eu pensar nas ferramentas que eu olhei até agora, eu pensei quem que eu sou, como é que eu quero que as empresas olhem para mim, e qual que é a minha diferença no mercado. Mas como é que as pessoas me acham? Como é que as pessoas vão me comprar? Né? O Christian, meu irmão, usa uma analogia que quando você monta um e-commerce, às vezes você pode montar o e-commerce mais lindo do mundo, mais foda, mais puta, tecnologia fodida, melhores produtos, etc. Mas como se você estivesse pegando o Parkshop Barigui e, sei lá, instalando ele no meio de um deserto e não tem ninguém em volta. Isso é criar um negócio na internet. Isso é criar uma startup. Como é que você faz para que as pessoas cheguem no Parkshop Barigui que está no meio do deserto? Bullseye Framework. Bullseye Framework é uma abordagem para você descobrir quais canais levam pessoas até o teu shopping no meio do deserto sem que você precise gastar $500.000, $1 milhão para que isso aconteça. Essa aqui é uma matriz que é a matriz de preço ideal, que ela basicamente analisa frequência, recência, preço baseado no que os seus clientes são, no que a concorrência tem, e o objetivo é que todo mundo esteja aqui no topo. E basicamente ela te ajuda a definir qual que é o preço do seu negócio. O que também é importante, porque talvez você descubra que o teu preço é R$10, você precisa comprar 100 e esse negócio não funciona. Então você tem que fechar esse negócio. O que você está cobrando pouco, sei lá, tudo isso é importante para que você preencha aqueles 6 pilares do que é uma inovação. E por fim, se eu fiz isso aqui, eu cheguei a algumas conclusões, então tem um conceito, tem um negócio, tem uma inovação, tem que testar essa parada. Porque pode ser que eu tenha desenhado um monte de coisa aqui, que eu esteja apaixonado pelo que eu desenhei e que ninguém queira essa porcaria. Então eu tenho que testar o tempo inteiro, tenho que testar em pequenas doses. E por fim, cuidados com o universo pragmático. Isso aqui eu vou resumir numa técnica só, numa ferramenta só, que é o ciclo PDCA, que é uma coisa que a gente prega que seja usado aqui nos projetos da Hero e que simplesmente funciona. Que é uma coisa muito voltada à gestão de produtos, gestão de projetos, que é dividir as ações de gestão em 4 momentos, que é basicamente eu planejar o que eu estou fazendo, que é quando eu entendo quais são os problemas que eu estou resolvendo, que eu analiso como é que eu vou resolver, que eu estabeleço um plano de ação para resolver essa curriola. Depois, o meu do, né, então quando eu vou de fato fazer isso acontecer, que é quando eu basicamente treino os envolvidos, eu faço todo mundo entender o que tem que acontecer, eu executo o plano que eu fiz aqui. E é muito tentador a gente procrastinar essa parte aqui, porque aqui é muito mais legal, é quando a gente faz acontecer. E na Hero mesmo a gente fala bastante do conceito de write less and do more. Então, cara, tem que documentar menos e fazer mais. Mas aqui não é só não documentar, mas é pensar um pouco, mas esse pouco que eu pensar bem pra caralho, planejar bem pra caralho, tem que ser planejado. Beleza, planejei, executei, eu tenho que checar o que está acontecendo o tempo inteiro. Então a gente falou que eu tenho que testar, eu tenho que testar rápido. E se eu estou testando a cada semana, a cada quinzena, que é o que a gente faz com as sprints, por exemplo, eu sei se alguma coisa que eu planejei aqui em cima está acontecendo errado, se está planejado errado. Eu tenho a oportunidade de mudar. Isso aqui é bom pra caralho, por quê? Porque às vezes eu pensei num projeto de 6 meses, uma inovação que eu vou demorar 6 meses para colocar no mercado, e se eu for testar só no final, se eu for checar só no final, eu descobrir que a premissa está errada, eu joguei 6 meses fora de dinheiro, 6 meses fora do meu tempo, 6 meses fora da minha vida. Né?
Se eu descobrir isso aqui na primeira quinzena, na segunda quinzena, eu joguei no máximo um mês. Tá? E por fim, eu tenho que agir, cara, que é a parte que mais dói, mas que tem que acontecer. Porque, de novo, assim como a gente olhou para o Golden Circle lá e falou, putz, talvez ninguém vai sentir minha falta amanhã, se eu ignorar essa história, se eu procrastinar essa história e for dormir com esse problema, fudeu. Que eu vou perder cada vez mais tempo, cada vez mais dinheiro. Tudo que eu descobri que está errado no meu check, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que replanejar, eu tenho que fazer alguma coisa. É a nossa função. Isso é o que eu queria falar sobre o processo de inovação. Então, muito obrigado por me ouvirem e coragem, que é o que a gente precisa para fazer o processo de inovação rodar. Beleza?